recado que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Nesta noite Ele vai falar contigo, eu tenho certeza, porque Ele está em nosso meio. Pastor Jorge, trazendo a mensagem da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu quero com muita alegria cumprimentar esse povo abençoado com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus. É uma grande satisfação para nós estarmos reunidos e unidos aqui nessa feita em Porto Seguro, né? A última vez que estive ministrando, nós estivemos em Monte Carmelo. Deus operou ali de uma forma singular, foi extraordinário o que Deus operou naquele lugar. E hoje Deus quer operar nesse recinto também, irmãos. E para isso Ele precisa da nossa cooperação. Só crente atribulado que não tem prazer de ouvir a palavra, irmão. Mas quem quer ir para o céu, ele está atento, dizendo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E assim, eu creio que todos os irmãos são abençoados e a nossa expectativa é o céu. Vamos falar que a trombeta tocasse na noite desse dia, né? E aí seria revelado tudo que está dentro de cada um de nós. Temos que nos preparar agora, irmãos. O hoje, pastor Cosme, é resultado do que o Senhor plantou ontem. E amanhã vai ser resultado do que é semeado hoje. A Bíblia diz que quem semeia na carne, da carne vai colher corrupção, destruição. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Quantos têm expectativa de morar no céu com Jesus? Levanta a mão. Isso, participa do culto. Os irmãos na portaria estejam atentos. Agora há pouco veio o senhor do supermercado aqui, que nós falamos desse evento para ele. Ele olhou assim, não viu espaço e acabou indo embora. Às vezes o pecador ele não compreende direito, as coisas não tem lugar que não dá mesmo, aí vai embora. Então ficar atento. Se for preciso, os irmãos que estão prontos para ir para o céu, vai ceder o lugar para uma pessoa não crente, porque nada se compara ao galardão de uma alma salva, viu, irmãos? O pecador que aceita Cristo como Senhor e Salvador, ele é responsável por uma grande festa lá no céu. E a nossa intenção quando nos deslocamos lá de Brasília para cá, como já falamos na tarde desse dia, isso não é para chatear ninguém, mas nós não viemos aqui para passear. Eu fiquei muito feliz de conhecer o mar, nunca tinha ido na praia ainda. Andei no Maranhão, Piauí, Minas Gerais, várias cidades pregando a palavra, mas não conhecia. Conheci o rio Parnaíba, atravessei ele nadando. O pessoal disse: Jorge, você é doido? Eu não sou nada, eu sou de Jesus. E eu gosto de aproveitar ao máximo, mas a nossa motivação quando nos deslocamos de lá para cá são almas. E eu estou muito feliz. Fiquei em débito com Deus, que eu falei: Deus, eu quero no mínimo 10. E graças a Deus o Senhor nos entregou 7. Pastor Almiro conduziu mais uma aqui, 8. Irmão Canindé ministrou ali, na beira da praia. O rapaz estava com a faca, imaginando que era ruim. Jogou a faca no mar e disse: eu não vou mais fazer isso não, porque foi Deus que enviou vocês. Então, isso é muito, traz muita alegria para nós. E eu creio que todos os irmãos vieram também nesse intuito. Se alguém não veio, na próxima você vai refletir, vai demorar aí 1 ano, e aí você vai vir, vai trabalhar, e Deus vai te usar muito mais. Abra a sua Bíblia, no livro 1 Reis, capítulo de número 10. Enquanto você acha, eu quero parabenizar essa igreja pelo esforço, né? Pastor Márcio que está aqui se esforçando, trabalhando. É notória a mudança, não é? A unção de Deus que está repousando sobre a vida desse homem. Esteve ali na cidade de Ceilândia Sul e trouxe muita edificação para a igreja sede lá em Brasília. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Cosme, que está aí marchando. E isso aqui tudo é fruto de profecia. Deus tem falado e tem honrado. E eu torno a repetir aqui para o pastor Cosme. Estou com boca de ferro na mão, agora eu posso falar. Torno a repetir o que eu falei há 2 anos atrás, lá em Monte Carmelo. Nós não podemos colocar vinho novo em odre velho. Não podemos colocar vinho novo
em odre velho. Vamos jogar fora tudo que é antigo, que não presta? Não, de forma nenhuma. Mas tem muita coisa antiga que não funciona. E o sinal é o resultado daqueles que trabalharam só daquele jeito. Então vamos ampliar mesmo a visão. Vamos pedir a Deus: Senhor, alarga as minhas fronteiras, me guarda do mal. Senhor, me livra do mal e faça com que eu possa sonhar. E o sonho possa estar em consonância com os teus sonhos, porque aí acontece. Então nós louvamos a Deus pela vida do pastor Cláudio, sua família, todos os pastores que estão aqui na retaguarda e também na vanguarda. Deus abençoe o ministério que veio lá de Ceilândia Sul, né? Na intenção de ganhar almas para Jesus. Foi muito bom estar aqui com os baianos. O povo conta umas histórias de baiano aí. Pastor Cícero contou a história de baiano, que eu não posso falar isso aqui. Se eu falar, o pai do Sansão, o nome dele já é Sansão. O senhor é pai dele, aí o senhor pega a gente, né? Então, não posso contar essa história de baiano, mas estou muito feliz pela receptividade dos baianos, povo educado, que nos recepcionou. Alguns que estavam amolando, parecia uma espada, a faca de um pedreiro que estava ali, e nós chegamos, anunciamos, e ele com muita alegria recebeu a Cristo, né? Eu não sei se o irmão Carlos está aí, o seu Carlos que aceitou Jesus hoje, ficou de vir. Alguns não puderam vir porque moram no Arraial da Ajuda, mas nós estamos felizes por todos vocês que vieram aqui. Deus tem uma mensagem direta para o teu coração. Eu não vou passar da meia-noite, os irmãos podem ficar sossegados, tá bom assim? A gente pode acordar assim. O irmão está dizendo, me leva a sério isso. 1 Reis, capítulo 10, quantos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus a partir aqui do primeiro versículo. O título diz, o epígrafe: a rainha de Sabá vem visitar Salomão. Eita Deus. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Verso 3: e Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida, pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. Versículo 6: e disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. Eu não cria naquelas palavras até que vim, e os meus olhos o viram, e eis que não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Verso 8, toda a igreja leia o versículo 8. Bem-aventurados os teus nomes, bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel. Porque o Senhor ama a Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. Toda a igreja, versículo 10. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria tantas como a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Agora o versículo 13, veja que nunca ninguém tinha trazido tantos presentes. Vamos ver o que foi que o rei Salomão deu para ela. Vamos lá? E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além de que deu segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, ele e os seus servos. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos falar com Jesus agora? Feche os seus olhos aonde você está. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.
todos ligados no trono de Deus. Nós viemos aqui para dar graças ao Senhor, viemos aqui para sentir o teu toque sobrenatural, e Ele está aqui nesse recinto. Todos com os olhos fechados. Eu vou pedir à igreja que quando eu expressar a palavra em nome de Jesus, você vai bradar e dizer amém. Amém, irmãos? Amém. Em nome de Jesus? Amém. Em nome de Jesus? Amém. A palavra de Deus diz que Deus deu autoridade à igreja para ligar e desligar coisas na terra. Tudo que a gente liga segundo a vontade de Deus, o que é que acontece no céu? É ligado. E o que a gente desliga segundo a vontade de Deus, o que é que acontece? Então, quando eu proferir em nome de Jesus, vocês vão dizer? Amém. Em nome de Jesus? Amém. Então feche os seus olhos, levanta as suas duas mãos para o céu. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso que habita nas alturas mais insondáveis, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, ó Deus, nós estamos reunidos aqui nesse santuário, Senhor, neste simples templo, para te adorar, para te glorificar, para tributar ao teu santo nome toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ó Deus, recebe cada vida que está aqui, Senhor, repreenda toda a força do mal, toda afronta, toda a fúria do adversário, já está caindo por terra, em nome de Jesus. Senhor, nós ligamos aqui nesta igreja crescimento de quantidade e qualidade, em nome de Jesus. Ligamos batismo com o Espírito Santo, renovação espiritual, aceitação de almas a Jesus, em nome de Jesus. Desligamos desse lugar inveja, em nome de Jesus. Toda obra de bruxaria, feitiçaria, para aprisionar a juventude de Porto Seguro, Senhor, principalmente esses que estão aqui próximos a esse templo, nós desligamos essas almas das prisões do diabo. Todo efeito de magia, de macumba, de feitiço é quebrado agora, em nome de Jesus. Espírito sanguinário, você que deseja matar, roubar, destruir, aprisionar esse povo, tu está repreendido, vencido e derrotado em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus. Sente-se glorificando a Deus. Glória a Jesus para sempre. Deus é fiel, irmãos. Agora atente bem para a palavra, que eu não vou me demorar aqui. A palavra que nós acabamos de ler é uma palavra que a maioria dos irmãos já que servem a Deus devem conhecer. Está falando sobre a rainha dos sabeus. A terra de Sabá, ela ficava distante de Jerusalém pelo menos 3.200 quilômetros. Quantos irmãos? 3.200. Nós viajamos de Brasília até aqui, foram quantos quilômetros? 1.000. É longe ou perto? E nós viemos de ônibus. Tinha gente já estava murmurando, não, o banco está um pouco assim. A rainha dos sabeus viajou 3.200 quilômetros, porque ela ouviu falar da fama de um rei, ela ouviu falar de um Deus que era diferente de tudo o que ela já tinha ouvido anteriormente. Ela conhecia acerca do Deus da guerra, ela conhecia acerca do Deus do mar, do Deus do ar, do Deus do vinho, do Deus da sensualidade, do Deus dos prazeres. Ela conhecia muita coisa. Só que de tudo que ela conhecia, havia ainda um grito que ecoava de dentro do seu coração. Ela sabia que tinha algo mais além que ela precisava conhecer, mas que ela ainda não sabia. Até quando um dia alguém faz um comentário e diz: rainha, existe um rei na terra, ele habita num lugar chamado Israel, em Jerusalém, e esse rei, o nome dele é Salomão. A
A fonte da sabedoria dele repousa no Deus que ele serve. Ele ama o Deus Jeová. E o que correu acerca dele me deixou abobalhado. Eu fiquei estupefato, fiquei maravilhado. Então me diga, meu servo, o que foi que você ouviu? E aquele servo então começa a contar aquelas histórias bonitas acerca do templo. Olha, dizem que o trono aonde ele está tem pelo menos 6 degraus. Na extremidade de cada degrau, um leão de ouro puro, batido, fino, em cada extremidade de degrau. E cada degrau tem uma distância considerável. Não era só isso aqui não, irmão, de subir e depois subir. Subia-se um degrau, andava um bom pedaço, depois subia-se outro degrau e andava-se outro pedaço até chegar ao rei. E esses degraus no trono era de ouro puro. E aquele servo continuou dizendo: rainha, dizem que esse homem recebeu tanta sabedoria que chegou um caso para ele que não tinha testemunha. Eram 2 mulheres que estavam dormindo no mesmo recinto, com filhos recém-nascidos, e uma delas deitou-se por cima do seu próprio filho, e o filho morreu, trocou com o da outra, pegou o vivo e deixou o morto com a outra. E quando acordaram, rainha, se ele fosse, quem sabe, brasileiro, ia dizer: foi aquele balaio de gato, o filho é meu. Não, o vivo é meu e o morto é teu. Levaram o caso para o rei, esse mesmo rei que pediu sabedoria a Deus. E quando chegou o caso, o rei pergunta: aonde estão as testemunhas? Não tinha testemunha. E uma mulher agarrada com o filho, dizendo: o vivo é meu. Não, esse morto é o dela e o vivo é meu. E o rei analisando, olhando, com a sabedoria de Deus na mente. A palavra de Deus diz, irmãos, que o que ganha almas é sábio. E diz a Bíblia que Salomão, vendo aquilo, com a sabedoria de Deus enxertada na sua mente, no seu cérebro, ele pede então uma espada. E aquele servo vai contando essa história para a rainha. Pediu uma espada e tomou a criança e disse: vamos parti-la ao meio. Metade vai para uma mãe e metade para outra, porque não há testemunha. E assim vamos proceder. Quando ele pegou a espada e a criança, a Bíblia diz que o sentimento de mãe se aguçou dentro dela e disse: não faça isso, pelo amor de Deus, dê o meu filho a ela, mas de maneira nenhuma quero vê-lo morrer. Salomão pegou a criança e disse: o filho é teu. O povo do reino de Israel ficou sabendo disso, rainha, e ficou maravilhado. E a partir daí todos viam que a sabedoria de Deus estava sobre o rei Salomão. A rainha ouvia essas histórias e ficava maravilhado. E aí contaram a respeito do trono, da riqueza. Olha, aonde é terra lá em Israel, ele forrou tudo de prata. Prata na época dele, nos dias atuais, rainha, é como pedra, terra. E essa rainha ouvindo isso: menina, eu acho que isso é mentira. Até que um dia ela resolve então empreender uma viagem. De quantos quilômetros? 3.200. Subiu em cima de camelo, foi com uma comitiva, encheu os camelos de especiaria, colocou especiaria, joia, ouro, muita especiaria diferente da terra dos sabeus, para conduzir até Israel. Eram 3.200 quilômetros. E os irmãos entendem que viajar no deserto, irmãos, é um pouco complicado, porque a viagem ela é fatigante, é cansativa. Então ela vai indo, e no deserto existem tempestades de areia, há uma dificuldade tremenda, mas a rainha estava determinada no coração, porque havia dentro dela uma interrogação, ela queria respostas. E disseram a ela que Salomão não tinha nenhuma pergunta que ele não pudesse responder. Ela disse: então eu vou. E eu fico imaginando que vem tempestade de areia,
E aqueles servos fiéis a ela disseram: rainha, a senhora quer que a gente pare? Quer que a gente regresse? Vamos retornar, vamos retroceder. Queres que a gente retroceda? Ela disse: de forma nenhuma. O que está dentro do meu coração é a expressão insistir, não vou desistir. E eles continuam perseverando naquela viagem. E quando chega perto de Jerusalém, dois monumentos chamam a atenção daquela rainha. Depois de viajar, de passar por muita angústia, muita dificuldade, dois monumentos chamam a atenção. Primeiro, o templo onde Salomão adorava o seu Deus. E segundo, o palácio onde ele morava. E ela fica meio assim: meu Deus do céu, parece que me falaram a verdade mesmo. É cercada de montes. E ela continua caminhando. E quando ela chega, ela fica maravilhada. E ela vê, como diz as Escrituras Sagradas, nós lemos aqui: veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias. Pergunta ao seu irmão: o que você trouxe para Jesus hoje? Pergunta para ele aí, para ela: o que você trouxe para Jesus hoje? Tem alguma coisa especial aí para Jesus? O que foi que você trouxe para Deus? Nós viemos de lá para cá, não foi para pedir o seu dinheiro. Você que está nos visitando aqui pela primeira vez, que sai fora também ao alcance da nossa voz, nem a igreja e nem Deus está interessado em nenhum real céu. Deus é dono do ouro, é dono da prata, é dono do ferro, é dono da lata, e não sobra nada para o diabo. Se ele precisasse, ele não ia pedir para nós, porque foi a mão dele que fez todas essas coisas. Isaías diz: mas eis para quem o Senhor olha, para o quebrantado e aflito de espírito, e que treme diante dessa palavra. A palavra que estamos a anunciar não é a palavra de um mero mortal, é a palavra que para sempre está eternizada no céu. A Bíblia diz: vai passar céu e terra, mas a palavra de Deus jamais passará. E essa rainha, ela tinha um grito dentro da alma, e diz a Bíblia que ela traz todos aqueles presentes. Então ela começa a declarar a Salomão: ó rei, eu tenho muitas questões, muitos enigmas, tenho muitas perguntas para te fazer. E a Bíblia diz que ela declarou, resumindo, todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu do rei. E a palavra de Deus diz: e nada foi escondido ao rei Salomão que ele não pudesse lhe declarar. E a Escritura Sagrada diz que ela ficou como que sem fôlego. Ela não tinha mais alento para perguntar nada. E o que chama a nossa atenção é que quando ela vê tudo isso, a sabedoria dele, a casa que ele havia edificado, a comida da mesa, o assentar dos servos, o estado dos criados, as vestes deles, os seus copeiros, sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. A palavra de Deus diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Jesus é tão bom, que muitos aqui se quedavam ante estátuas feitas de pau, de gesso, de metal, de ferro. Eram vidas oprimidas pelo cigarro, pela cachaça, pela maconha, pelas drogas, alguns até oprimidos pelo crack. E Deus olhou para eles como olhou para mim com misericórdia e disse: eu te amo, tu é meu. Eu me lembro quando novo convertido ainda, Deus se utilizando de uma missionária, disse: jovem, você aí, eu tinha uma semana de crente. E Deus havia utilizado do pastor onde eu congregava, dizendo: olha, Deus estava querendo que você jejue uma semana. E era Deus mesmo. Porque tem casta que só sai no jejum e oração. Tinha aceitado Jesus, mas a perseguição veio. E eu estava em jejum nesse dia à tarde, primeira semana de crente. E aquela missionária olhou para mim e disse: filho, Deus está mandando dizer que nessa tarde Ele fecha mais uma sepultura para ti.
E ele manda te dizer que tu só não desceste a cova, porque ele apontou para ti no ventre da tua mãe e te escolheu para ser porta-voz da sua palavra. Eu fiquei muito alegre. E a partir daí, irmãos, Deus ele foi fazendo coisas extraordinárias. Hoje eu me compadeci tanto ali na feira de um rapaz que estava vendendo milho. E eu estava com muita pressa, pastor Almir até falando, não dá mais tempo. Eu digo, só mais esse rapaz aqui. E dialogando com ele. Por que você afastou? Há muitos problemas, diabo, irmão, não sei o quê. E ele inquieto, não sei nem se ele não está por aí. Eu sei, irmãos, que a compaixão de Deus que deve estar sobre a tua vida e sobre a minha vida me tomou naquele momento. Eu digo, jovem, está vendo todos esses folhetos? Antes da gente sair para cá, eu e o pastor Almir, ele estava do meu lado, nós oramos e pedimos para que Deus preparasse as pessoas corretas. Foram poucas as pessoas que nós paramos que não aceitou a Jesus. Não foi, pastor Almir? Eu disse, você foi escolhido e nós estamos aqui por tua causa, e por tua causa Deus mandou a gente aqui. Jesus Cristo ainda te ama, Ele vai mudar o quadro da tua vida. Ele já tinha comido mais ou menos uma dúzia de banana, estava cheio de casca de banana lá, pastor Marcinho. E na hora do apelo ele não resistiu, mesmo inquieto ali, levantou as duas mãos, reconciliou-se com Jesus. E eu digo, como é que você está sentindo? Está leve? Ele disse, estou leve, eu estou me sentindo muito bem. Eu digo, a tua vida vai mudar a partir dessa data, em nome de Jesus Cristo. E ele tomou posse. Então a vida de muitas pessoas foi completamente transformada. E hoje, o que é que nós vamos trazer quando nos deslocamos de nossa casa para a casa de Deus? Cansaço, enfado, fadiga, indisposição, murmuração. Vamos atacar uns contra os outros. Alguém chegou a dizer que o único exército que atira nos outros é nós. Diga comigo, está repreendido em nome de Jesus. Todos diga comigo, está repreendido em nome de Jesus. Mas tem gente que é assim, está morrendo de sede na fonte. O arraial é de poder, de virtude, tem graça, tem glória, tem renovação. Mas ao invés dele olhar para o cordeiro, ele fica olhando para a vida do irmão, para a vida da irmã. Parece detetive espiritual procurando falha. O sangue de Jesus tem poder. O dono dessa casa é Jesus de Nazaré. Se movimenta nesse recinto. Não há espaço para murmuradores quando Deus opera. E o Espírito Santo ele está aqui e ele está trabalhando nesse lugar. A rainha de Sabá ouviu e ficou maravilhada e disse ao rei, foi verdade a palavra que eu ouvi, mas eu não acreditava até quando eu vim. A Bíblia Sagrada diz-nos, ó, provai e vede. Ela veio e provou. Tem gente que fala assim, não, quem sabe um dia eu vou ser evangélico, não sei como é que é. Prova. Não existe outro caminho semelhante a esse que nós estamos trilhando. Jesus não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho. É artigo definido, não tem outro caminho. Ele disse eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pastor Jorge, por que você leu aí em Reis capítulo 10? Você vai entender agora a palavra de Deus. Ela não acreditava naquelas palavras, até que veio. Pastor Márcio, o povo ouve falar, e hoje ficou de muitos virem, mas eu creio que o diabo coloca barreira, eles virão. Eles vão ouvir falar que aqui tem um pastor de Deus, que tem obreiros e obreiras de Deus, e eles virão para saber se é verdade. E se quando eles chegarem à casa de Deus, encontrarem os obreiros na sua posição, cheios de compaixão, quebrantados, dando bem-vindo a todos, que Deus te abençoe, essa casa aqui é tua, é a casa do nosso Pai, fica à vontade. Daqui a pouco vem os louvores, na casa de meu Pai, a unção e a poder. A pessoa vai ouvindo aquilo, você vai ser diferente. Daqui a pouco aquelas irmãzinhas que gostam de falar em mistério com Deus. Tem uma irmã lá no Pastor Costa, que toda vez que eu estou pregando, eu sei quando Deus chega com força, que ela começa, eu sei que ele chegou. Então, quando o pecador chega, tem língua estranha, variedade, profecia, tem visão, tem revelação, e ele sente aquela presença gloriosa, eu disse, é verdade. Me falaram de uma igreja que tinha poder, e aqui o povo chora, e ele
está aqui. Na hora do apelo, eles vão ficar como que fora de si. Quem quer abraçar Jesus, quem quer Jesus? Não, eu quero saber se ele me quer, o rei de vocês me quer. Corre para cá que ele está te esperando. E a pessoa vem e abraça Cristo. E como consequência a vida é completamente transformada. Porque a Bíblia diz, Isaías 43:13, operando Deus, quem impedirá? Irmãos, quando Deus dá uma ordem a respeito de uma igreja, pode o inferno todo se levantar. O que está sobre ele é uma profecia que saiu da boca de Jesus. Eu vou iniciar, vocês terminam muito forte, tá bom? Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno as portas do inferno não podem se mostrar mais fortes do que a igreja de Deus. Pastor Márcio, obreiros, membros e congregados, Deus é convosco aqui nesse recinto. A ajuda de Deus vai suprir tudo que vocês precisam. Agora, de duas palavras, vocês têm que escolher uma: persistir ou desistir. Quem desiste não agrada ao rei. Quem persiste e avança, agrada ao Todo-Poderoso. A rainha de Sabá, ela estava vivendo, irmãos, numa época de muita prosperidade material, financeira. Ela poderia estar no seu sofá, confortável, banhando naquelas águas, não é, caudais, com toda espécie de sabonetes da época, toda espécie de perfume que você pensar. Mas ela deixou o seu conforto e viajou 3.200 quilômetros para se encontrar com o rei. E a Bíblia diz que Deus honrou o esforço da rainha dos sabeus, de tal forma que quando ela pergunta tudo aquilo, ela ficou como que fora de si. Quando ela viu o ouro, quando ela viu o trono, quando ela viu a adoração, ela ficou maravilhada. Ela disse, olha, não me contaram nem a metade. Eu pensei que era exagero, mas não me contaram nem a metade. A tua sabedoria sobrepuja tudo que me disseram. Aí vem bênção. Benditos são os teus servos, benditos os teus copeiros, benditos todos que assistem diante de ti, e bendito seja o Deus que te escolheu para reinar sobre a casa de Israel. Resumindo aqui essa palavra, para nós partirmos aqui para a finalização, diz a palavra de Deus, irmãos, que o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que se lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. Eu gostaria que o obreiro que tem a voz forte aí, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Mateus 12:42. Mateus capítulo 12, versículo 42. Nós já estamos caminhando para o final. Os irmãos, prestem muita atenção. Nessa ocasião aqui, toda a terra consultava o rei Salomão. Nessa época aqui, irmãos, Israel era o reino mais poderoso do mundo. O Egito, a Assíria, a Babilônia eram fracos perto de Israel, o reinado de Salomão. Ele era o mais poderoso daquela época. E veja que a rainha de Sabá veio de longe, trazendo muito presente, e ela levou muito mais do que havia levado. Agora veja que alguém faz menção dela. Mateus capítulo 12 e versículo 42. É isso mesmo que diz aí, irmão? Lê bem alto aí, irmão Sansão. Não vai de Sansão agora. A rainha do sul se levantará no juízo por esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que o Salomão. Quem ouviu diz amém? Amém. Faz só aqui de novo, irmão Sansão. Evangelista Sansão, não é? Oh, glória a Deus. O Espírito Santo está presente aqui nesse recinto. Nem que o diabo não queira, a glória de Deus vai tomar conta desse ambiente aqui. Pode vir, mano. Glória a Deus. Preste atenção. A rainha do sul se levantará no juízo com
com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quem era esse aí? Quem era esse aqui? Era o próprio Jesus. Obrigado. Deus abençoe. Quem fez menção da rainha de Sabá foi o próprio Jesus Cristo. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Como homem, ele só tem mãe e nunca teve pai. Como Deus, ele só tem pai e nunca teve mãe. Não é bíblico dizer: Santa Maria, mãe de Deus, roga por nós que somos pecadores. Como Deus, ele só tem pai. E como Deus, ele é o único mediador. Como homem, como Deus, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Então ele ergue a sua voz e diz: a rainha de Sabá se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque ela veio de terras longínquas para ouvir a sabedoria de Salomão. E ele diz: e aqui está quem é maior do que Salomão. Você está entendendo a palavra de Deus? Quem está entendendo, abre a boca e dá glória para ele, que está aqui. Foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que fez menção da rainha de Sabá. Fica subentendido que a rainha de Sabá, ela não voltou apenas com as riquezas materiais que Salomão deu para ela. Ela voltou para a sua terra com a maior de todas as riquezas, que foi o temor do Senhor dentro do seu coração. A vida da rainha de Sabá foi completamente transformada. E você que entrou aqui nesse recinto nessa noite, o Espírito de Deus me compuja a lhe dizer: não foi por acaso que você veio, não foi porque alguém lhe convidou que você veio, quase obrigado, não. Foi o Espírito de Deus que lhe trouxe. E Ele vai fazer de você uma nova criatura. A tua vida nunca mais vai ser a mesma, porque Jesus, aquele que fez menção da rainha, Ele está fazendo menção da tua vida. Sabe o que Ele diz? Vou te mudar, vou te transformar. Aqueles que dizem que você não vai conseguir, eles vão chorar de tristeza, porque eu vou te dar vitória, diz o Senhor. Tem gente que está aqui, que você é escolhido de Deus. Eu não sei quantos visitantes que temos aqui, mas Deus, Ele não mente, Ele não falha. Deus lhe trouxe aqui para mudar a sua sorte, para mudar a sua vida. Veja que a rainha de Sabá, ela fez várias perguntas acerca da sua vida pessoal. E rei Salomão: como devo me portar como mulher, como rainha, como uma líder? Como devo me portar? E eu fico imaginando Salomão olhando para ela, dizendo: rainha, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derriba. A mulher sábia é coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como gangrena, é como podridão nos ossos do marido. Rainha, e ele vai falando aqueles provérbios, e ela vai se enchendo e vai ficando tão maravilhada que ela volta completamente mudada. Quem fez menção dela foi o próprio Deus. E aonde é que eu quero chegar aqui, irmãos? Os deuses do ar, da guerra, do vinho, o Deus da prostituição, da sensualidade, não pôde preencher o vazio daquela mulher. Mas quando ela teve encontro com o Deus de Salomão, que era a fonte de toda a sabedoria de Salomão, a sua vida foi alterada para sempre. Sabe o que é que me chama a atenção disso aqui? São as características que ela teve de mulher sábia. Ela sacrificou, diga comigo, sacrificou. Diga: Deus não me chamou para eu ser almofadinha. Deus me chamou para ser soldado do seu exército. E eu preciso entender que não posso estar embaraçado nas coisas desse mundo. Eu sou dele. Diga: eu sou dele. E ele é meu. E eu servirei enquanto viver. Quem é de acordo? Vai
sacrificar dinheiro, não quer sacrificar saúde, não quer sacrificar absolutamente nada. Mas o próprio Jesus, que fez menção da rainha de Sabá, foi ele quem disse que o céu é tomado à força. O céu é tomado à força. Deus não chamou ninguém para a sua seara, irmão, para ser almofadinha, para ficar ali, só no reino material. Eu conheço igrejas que tem pamonhada, tem pastelada, tem galinhada, tem bazar, tem corte de cabelo. Você é contra isso, pastor? De forma nenhuma. A obra social tem que ser feita, mas a obra social não expulsa o grupo e o gangão, como diz meu pai. A obra social somente não faz nada. Sabe o que é que expulsa o diabo? Uma igreja municiada, armada até os dentes, que tem armas espirituais para destruir a macumba, a inveja, a feitiçaria, a morte, o inferno. Não podem conter o poder de uma igreja que ora. E essa igreja foi estabelecida aqui para fazer a diferença. Diga para o seu irmão, a ordem é para marchar, irmão. Diga mais forte, a ordem é para marchar. Eu vou terminar aqui. A fé dessa mulher era real, tornou-se real porque ela viu que Salomão tinha fé nesse Deus. A comunhão que ela voltou para com Deus era a sua maior riqueza. Sabe o que aconteceu com a rainha de Sabá? Ela foi enriquecida mentalmente, espiritualmente e materialmente por causa de um encontro que ela teve com o rei. E hoje eu quero terminar aqui esse sermão dizendo que não está aqui o rei Salomão, mas está aqui o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Pastor Jorge, o que é que ele tem para fazer por mim? Em primeiro lugar, ele vai perdoar os teus pecados e vai te lavar no sangue dele. Segundo lugar, ele vai escrever o seu nome no livro da vida e depois vai mandar guarda-costa para te guardar. Aleluia. Terceiro lugar, Satanás não terá mais autoridade sobre a tua vida, porque sobre a tua vida está a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. O Rei dos Reis está aqui nesse lugar. Que riqueza gloriosa que aquela mulher levou para a terra dela. E eu duvido que você queira voltar do jeito que você chegou. Eu estive dizendo alguns dias atrás sobre um testemunho muito forte que me aconteceu. Eu trabalhando no Lago Sul. Mas deixa eu concluir aqui essa mensagem. Essa rainha fez história. Fez história. Por isso que hoje à tarde eu rapidamente na saudação disse: não viemos aqui fazer dinheiro, viemos aqui fazer história. Se apenas aquele rapaz que veio aqui meio chumbado reconciliasse com Jesus, já tinha história, pastor Marcelo. Então nós viemos aqui para fazer história. Como? Não, os crentes que foram para a praia, bonitinhos, irmão, tudo legal, gente boa. Irmão Marcelo, gente fina, família abençoada, Marcelo, todo mundo gente boa. Isso não é história, irmãos. História é a igreja causar um estrago no reino do inferno. Isso é história. E isso acontece quando a igreja de Deus tem unção na vida. E para que essa unção repouse e permaneça, nós precisamos repelir todo espírito de covardia. Foi Salomão quem escreveu: apanhai-me as raposas e as raposinhas, porque os vinhedos, a vinha está em flor. A nossa preocupação não deve ser somente com um demônio grande, não. Tem demônio pequeno que quer entrar no nosso meio, mas há poder no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Na igreja não precisa ninguém ficar torcendo para a derrota do outro, porque esse é um lugar de vitória. E nós vamos pegar essas raposinhas hoje e fazer aquilo que Sansão fez com as raposas, pastor Marcelo. O que foi que Sansão fez com as raposas? Pegou elas e tocou fogo, ainda queimou a seara dos filisteus. E nós vamos fazer isso nessa noite. Eu vou terminar minha participação dizendo para os irmãos: olha, se eu fosse uma pessoa covarde, que não abrisse a minha boca, pensando, não, mas a mulher fala francês, inglês, ela já foi em tantos países, Turquia, Japão, Estados Unidos, já foi em tantos lugares, é muito rica. Se eu me acovardasse, aquela mulher morreria
para o inferno. Eu contei para o pastor Márcio sobre uma experiência muito profunda que eu passei. E eu fiquei sem entender aquilo. Mas, pastor Márcio, depois de alguns dias, Deus me conduziu ao Lago Sul. E quando eu olhei para a casa daquela mulher, para a vida dela, tudo perdido, condenado. Não existem palavras no português humano para eu descrever a angústia que foi passada para mim. Deus me mostrou o estado espiritual daquela mulher. Sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Eu não consegui trabalhar aquele dia. Peguei meu carro e fui embora. E orei por ela. Depois, passados alguns dias, voltei para lá. Concluí o trabalho naquela missão. Preste atenção, irmãos. Concluí aquele trabalho e disse: doutora Deise, eu tenho uma mensagem de Deus para a senhora. É mesmo, seu Paulo? Ela me chama de seu Paulo. Meu nome é Jorge Paulo. Eu tenho uma mensagem de Deus para a senhora. Então fala. Eu digo: não, os trabalhadores estão lá embaixo me esperando e eu tenho que levá-los de carro, mas amanhã eu lhe entrego a mensagem. É bom ou ruim? Vai depender da senhora, de como a senhora vai proceder. No outro dia eu concluí e disse a ela: doutora Deise, eu não estou aqui hoje como um simples profissional que concluiu um trabalho na sua casa. A senhora sabe o que é um embaixador? Ela disse: sei. Seria alguém que representa uma outra pessoa de outro país muito importante? É isso. Só que eu não estou aqui como embaixador representando um simples ser humano. Eu estou aqui como embaixador do reino de Deus. E Deus tem uma mensagem direta para o seu coração. Fala, seu Paulo. Eu disse a ela: eu via a senhora perdida. A sua casa, esse carro que a senhora tem, sua piscina, as plantas, Deus não tem participação em nada que é da senhora. Que é isso, seu Paulo? Cruz credo, seu Paulo? Eu digo: cruz credo não, foi mensagem de Deus. A senhora quer que eu pare? Ela: não, de maneira nenhuma, porque quem está em débito sabe quando Deus está falando. Não é, irmão Cláudio? E eu continuei. Eu digo: eu vi a senhora completamente perdida. Sabe aquelas imagens que tem lá no quarto da senhora? Tem Chico do Canindé, Cício do Juazeiro, lá tem Expedito, tem isso, tem aquelas outras imagens que nem cara tem ali. A Bíblia diz no Êxodo. Aí fui mostrando Bíblia para ela e digo: Deus está lhe chamando para um concerto. Deus quer transformar e libertar a tua vida hoje. E ela continuou vindo espantada. Eu digo: Jesus disse que a porta é apertada, o caminho é estreito, são poucos que entram por ela. Estreita é a porta, apertada o caminho que conduz à vida, e poucos são os que acertam com ela. Mas Deus mandou dizer para a senhora que a senhora tem uma oportunidade hoje, porque Ele não quer que a senhora parta sem paz para a eternidade, sem salvação para a eternidade. Seu Paulo, mas pelo amor de Deus, eu sou uma mulher que eu faço caridade, eu sou religiosa. Eu digo: graças a Deus porque a senhora faz caridade. Mas o profeta Jeremias disse que esse tipo de caridade, como justiça aos olhos de Deus, é como trapo velho de imundícia. A senhora quer cumprir a justiça de Deus? Vai ter que confessar Jesus como Senhor e Salvador. Vai abandonar o pecado, e aí sim Ele vai te vestir com veste de salvação. Continua vindo com os olhos arregalados. Eu digo: doutora, eu sei que a senhora é uma pessoa que tem uma condição financeira muito elevada, mas seu Paulo, como foi que o senhor me viu? Pelo amor de Deus, eu estou com medo. E toda arrepiada. Eu falei: eu também estou arrepiado. Tem uma batalha espiritual aqui, dona Deise. Vocês terem uma ideia para onde foi que Deus me levou? Irmãos, essa doutora Deise, ela é mãe da Procuradora-Geral de Justiça de São Paulo. E ela no caso, ela tem um genro. Então é sogra, né? Tem um genro que é esposo dessa procuradora. Ele é promotor geral. E foram eles que colocou aquele casal dos Nardoni na cadeia. Vocês lembram daquele casal que jogou aquela menininha? Ela morreu lá embaixo. Ela é mãe de quem colocou aquele casal na cadeia. Os irmãos terem uma ideia para onde Deus me levou. Aí eu pergunto: irmão, se eu fosse um covarde, medroso, frouxo, será que eu teria falado? E o que tem de gente covarde, medroso, frouxo no nosso meio?
que por causa de dinheiro, por causa de amizade, tem medo de tocar trombeta em Sião. Deus não nos deu espírito de covardia. Abre a boca e fala, porque Deus é contigo. Falei, rasguei o verbo para aquela mulher. E ela disse: seu Paulo, o que eu faço? Eu disse: a senhora vai fazer igual fez a doutora Rosângela lá da Gravia, uma outra mulher que eu preguei que aceitou Jesus. Ela me perguntou: o que eu devo fazer? Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salva tu e a tua casa. Seu Paulo, como foi que o senhor me viu? Diga: a senhora quer que eu resuma a conversa? A senhora já viu um mendigo que já ficou sem tomar banho durante 2 anos, passando fome, catinga, mija na roupa? Já viu? Já, seu Paulo. Pois é, a senhora está com medo? Foi o seu temor que lhe sobreveio. A sua situação é muito pior do que a de um mendigo. Mas hoje Deus quer mudar a tua sorte. A senhora quer? Aquela senhora já velhinha. É velhinha, mas com tudo lá em cima, porque é rica, pode, né? Coloca silicone, estica aqui, estica ali. Você só sabe que ela é velha quando ela caminha e quando ela conversa, que a voz é de velha, mas o corpo é de jovem. Estica tudo aqui e aqui. Mas naquele dia, o Senhor Deus entrou com salvação naquela mansão. Eu olhei por ela, ela levantou as 2 mãos para os céus, confessou a Jesus, fez oração de confissão, o nome foi registrado no livro da vida, passou de criatura para filha de Deus. Quando terminamos de orar, eu digo: permanece com os olhos fechados. E saí marchando dentro daquela casa grande, dizendo: Satanás, pega todo o teu trapo, teu mulambo, pode bater em retirada dessa casa agora, em nome de Jesus, porque essa mulher, a família dela é de Deus agora. Sai, sai. A velhinha chega, balançava para lá e para cá, irmãos. Quando eu terminei de orar, ela estava espantada, maravilhada, disse: seu Paulo, que emoção é essa que eu senti? Que calor é esse que me envolveu? Eu digo: foi o Espírito de Deus que se apossou da tua vida. Diga para o seu irmão: não seja covarde não, fala a verdade. Como eu senti a presença do Espírito de Deus na igreja. Eu sempre digo que quando essa presença vem sobre o auditório, sobre a tribuna, eu fico como um galo garnizé quando está brigando. Você já viu o galo garnizé? Eu fico todo arrepiado. E dá uma vontade de correr no meio da igreja e dar glória a Deus e aleluia. Levanta a tua mão e vai dando glória para Jesus. Isso, pode dar glória, você vem aqui para adorar. Adore ao Pai, ao Filho, ao Espírito de Deus. Pode entronizar aqui, Espírito de Deus. Sincroniza aqui neste lugar, meu Pai. O povo é teu, a igreja é tua. Os visitantes para o Senhor quem trouxe. Opera, opera. Aonde estão os pés de Deus? Vai dando lugar para Jesus aí. Tem mistério de Deus aqui na terra da Bahia. Tem mistério de Deus acontecendo. Pode desenrolar, Senhor, o mistério. Opera, sinal e prodígio e maravilha aqui agora, meu Deus. Eita glória, sinta visitantes, sinta o Deus sincero. Olha que Deus te cobre com muito de glória. Eita, laçava na calabás. Eita, vacita lá, opera, meu Deus, opera, Jesus. Manifesta o teu poder aqui agora. Aqui está quem é maior do que Salomão. Ele tem presente para te entregar aqui nessa noite. Abre a tua boca, vai adorando a Ele. Toda vez que um amigo do noivo ia visitar a noiva, tinha que levar presente. E o amigo do noivo é o Espírito Santo. Ele está adornando, preparando a noiva do Cordeiro. Toda vez que ele vem, ele traz presentes. E agora quem é carnudo, carnal, não vai receber nada. Só quem é espiritual, levanta a mão. Fica atento aí. Dá lugar para o Espírito de Deus aí. Sim, Jesus. Vai manifestando o teu poder.
Mas eu gostaria que você, como um servo de Deus, um obreiro que tem visão, você que é pescador, você notou que tem alguém aí do seu lado, precisando ter um encontro com o Rei. Jesus quer mudar a vida dessa pessoa. Enquanto nós vamos louvando a Deus, você traz essa alma à frente. Você que veio aqui, foi Jesus quem te trouxe. Não volte sem receber do Rei a maior riqueza, que é a salvação da tua alma. Glória a Deus. Calma, irmãos de Brasília, o Espírito Santo está aqui nesse lugar, nós já vamos embora. Só que a obra do Pai é muito mais importante do que ir embora. Quem sabe Ele não volta agora e nos leva embora. Aleluia! Se a trombeta tocar nesta noite. Glória! Aleluia! Todos em espírito. Aleluia! Eu venho te falar de um Deus tremendo que está em cima do céu. É o Santo verdadeiro, meu
está aqui que você ainda não serve a Deus, você ainda não é evangélico? Ninguém está dizendo que você não é de Deus, você ainda não é evangélico. Gostaria de conhecer vocês. Quem é que está aqui? Não veio ninguém hoje. Quem ainda não é evangélico? Quantos? Isso. Qual o seu nome, jovem? Jackson. Jackson, você ouviu a voz do Espírito Santo aqui nesse lugar, Jackson? E a voz dele está ecoando. E ele não se engana. Hoje eu preguei a palavra, mas só fui o instrumento para ministrar aquilo que ele gostaria de falar, e ele falou. E ele te trouxe aqui para fazer algo diferente na tua vida, Jackson. O mestre está aqui nessa noite, e essa igreja aqui quer orar por você, porque hoje Deus quer te dar vestes espirituais, e tu vai voltar para casa maravilhado igual a rainha de Samar, e coisas extraordinárias vão acontecer com você e com a tua casa. E para isso você precisa de aceitar a proposta de Deus. Vê que hoje eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe a vida. Ele está te propondo a vida abençoada aqui e principalmente na eternidade. Jackson, se você quer, vem depressa, a igreja quer orar por você. Vem em nome de Jesus, irmão. Glória a Deus. Vai dando glória para Jesus aí, irmãos. Senhor Jesus está presente aqui nesse recinto. Os anjos fazer festa lá em cima só se tiver alma. Se não tiver alma, não adianta. Glória a Deus. Pode ter pregador bom, pode ter cantor bom. Se não tiver alma, não tem festa. Jackson, Deus quer fazer de você um obreiro de valor na casa dele. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Tem mais alguém que ainda não é evangélico? A palavra de Deus não vem para quem está ausente, ela vem para quem está presente. Eu gostaria que o dono do supermercado tivesse permanecido, mas parece que ele não entrou, né? Não tem mais ninguém que não é evangélico. A Bíblia diz: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás. Sua esposa, qual o seu nome? Rosiane e Jackson. Aqui na Bahia, Jackson, tem muito prato, muitos prazeres. Só que o que Deus tem para entregar na mão de vocês é algo que é sério, não tem comparação. Aquela senhora rica do Lago Sul, eu vi ela muito pior do que uma mentira. Mas quando eu saí de lá, ela ficou exultando, porque a salvação entrou na vida dela. É isso que vai acontecer com a tua vida agora. Amém? Amém? E você, Rosiane, isso, a irmã aqui. Vem uma irmã para estar do lado dela. E o pastor já está aqui. Jacques, levanta a sua mão direita para o céu. Você também, Rosiane. Quer acompanhar o esposo? Quer? Você é uma mulher sábia. Aleluia. Repete assim comigo: Senhor Jesus, nós te recebemos como Senhor e Salvador pessoal. Perdoa os nossos pecados e escreva o nosso nome no livro da vida. Agora nós queremos receber o que aquela rainha recebeu: o temor do Senhor, a presença do Senhor e a salvação do Senhor. Estenda as mãos para cá, igreja. Toda a igreja agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está esse casal abençoado, Senhor, que o Senhor trouxe, o Jackson e a Rosiane, Pai. Senhor, libera vitória, libertação, salvação. Toda a cadeia, toda a corrente, todo grilhão do inferno é quebrado agora. Toda obra do inferno sai para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, nós repelimos a força do mal. Senhor, de entrelaçamento com o mundo oculto na vida da Rosiane, eu te mando, Satanás, perde a tua força e sai daí agora, em nome de Jesus. Sai e não retorna nunca mais.
alívio. Alívio. Jesus é alívio para os doentes. E Ele é digno de ser adorado. Deus abençoe, Jacques. Pai, Senhor. Ela está se emocionando. O Espírito Santo toca.